Hoje, com a graça de Deus, encerramos o estudo do livro do Gênesis, que demandou mais de 3 anos, um estudo minucioso, longo, de um dos livros mais fascinantes da Bíblia. Depois de termos estudado durante 2 anos e tantos meses o livro do Apocalipse, que tem 22 capítulos, nos atrevemos, com a escolha de vocês, a estudar o livro do Gênesis com 50 capítulos. Particularmente eu considero uma bênção. Oxalá esses vídeos preparados pela competência do Wellington, mas também todos vocês têm méritos nesse sentido, porque vocês são a razão desse estudo para a glória de Deus. Oxalá esse material, que vai ficar disponível na internet para sempre, possa ser de utilidade e de fortalecimento para a fé de tantos quantos assistiram, assistem ou hão de assistir. Só no céu a gente vai saber o benefício que talvez um único programa, ou uma parte do programa, ou uma afirmação que foi feita em alguma parte, que benefício isso trouxe para a vida de uma pessoa, para a conversão de uma pessoa, para a salvação de uma pessoa. E convém que a gente não saiba, porque somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. No encontro passado, nós começamos a estudar o capítulo 50. O capítulo 50 tem 2 partes: os funerais do velho Jacó, o sepultamento dele na Terra Santa, a pedido dele, juntamente com os seus entes queridos, a saber, os patriarcas, desde Abraão até o seu velho pai Isaque, com as respectivas esposas e assim por diante. E depois do sepultamento, que aconteceu depois de 70 dias de velório, 70 dias de homenagens no Egito, o deslocamento para 650 quilômetros para a Terra Santa. 650 para ir, 650 para voltar. Depois que encerrou o período de luto, agora vem o medo, para não dizer o pânico, dos irmãos de José. Agora que o nosso velho pai morreu, será que José, que é a maior autoridade do Egito depois de Faraó, vai se vingar de todos nós? Será que ele esperou a morte do nosso pai para mostrar realmente a raiva dele para conosco? É então que eles se aproximam e dizem: será que José nos tomará em aversão e irá vingar-se de todo o mal que lhe fizemos? Versículo 15, que já estudamos no finalzinho do encontro passado. E mandam dizer a ele: antes de morrer, teu pai recomendou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois, agora esse crime àqueles que servem o Deus de teu pai. Ouvindo isso, José chora. Primeiro, ele já havia perdoado. Se não me engano, lá no capítulo 37, aquela cena comovente dele, que se dá a conhecer aos seus irmãos, explicitamente ele os perdoa, e agora ele chora, emotivo que ele sempre foi. Parece aqui que ele está perplexo e talvez pensando: será que os meus irmãos ainda pensam que aquilo que eu disse no passado não é verdade? Eles acham que eu nutro alguma raiva deles? Eles ainda duvidam de que eu os perdoei verdadeiramente? Muito bem, então José chora. Vimos várias vezes aqui José chorando, e aos prantos e aos gritos. O choro mais chamativo, digamos assim, foi quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos. Em outras ocasiões também ele chora. Então, foi aí que paramos. Agora vamos continuar a reação de José, e lá no versículo 20, é opinião minha, mas respeito quem pensar diferente. No versículo 20 temos talvez a frase mais emblemática do Antigo Testamento, a frase mais misteriosa, uma frase que exige uma fé inabalável na providência divina, e uma frase que esconde mistérios insondáveis.
O versículo 20, ele tem uma frase que realmente dá pano para muitas mangas. Uma matéria, um assunto que demandaria muito estudo, e por mais estudo que nós fizéssemos, sempre chegaríamos à conclusão de que o plano de Deus, a sua divina providência, são realidades que ultrapassam a nossa razão. A nossa lógica não consegue abranger, a nossa lógica não consegue comportar, entender o mistério da providência divina, que no Antigo Testamento não há frase mais completa, mais perfeita, que defina o que é a providência divina, o cuidado de Deus pelos homens, que é capaz de, até quando os homens têm a intenção de nos fazer mal, Deus naquela hora está agindo para tirar desse mal que nos fazem um bem maior. Mas isso é no versículo 20. Vamos logo ao versículo 18, José ainda chorando. Seus irmãos vieram jogar-se aos seus pés, dizendo: somos teus escravos. Impensável, depois do capítulo 37, essa reação, a não ser, no meu entendimento, se nós deduzirmos que o que eles viram da parte de José, o seu choro, o seu abraço, a sua declaração de amor, de um homem que não nutria absolutamente nenhum sentimento, senão de gratidão a Deus, que se utilizou dele para ser o salvador, o protetor, o mantenedor de toda a família. Então, se somos teus escravos, e perdoa, pois, esse crime àqueles que servem o Deus de teu pai, não é propriamente uma reação de irmãos que acreditaram verdadeiramente na reação de José, que os perdoou lá no capítulo 37. Provavelmente, no coração deles, permaneceu a desconfiança. Não pode haver outra explicação para eles pedirem perdão novamente, apelarem para a memória do velho pai e se apresentarem como escravos. Não são escravos, são irmãos. Muito bem. Versículo 19. José disse-lhes: não temais, posso eu pôr-me no lugar de Deus? Na mente de José, considerar-se escravo é uma postura de uma criatura diante do Criador. Ele é, sem dúvida alguma, o primeiro-ministro do Egito, mas ele tem consciência da sua limitação. Mesmo sendo o primeiro-ministro do Egito, não é Deus. Ele não pode se colocar no lugar de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 19. Tem um texto do Novo Testamento que ilustra bem isto. Romanos 12, 19. Motivos para nos vingarmos, para respondermos à altura, para pagarmos o mal com o mal, eu devo dizer a vocês todos, temos de sobra. Motivos para pecar, temos de sobra. Aliás, o demônio é rico em motivos, em justificativas. Pertença a Cristo, seguimento de Cristo, sobretudo quando o assunto é misericórdia, é perdão, somente a razão, sozinha, ela não é convincente. Digam, tirando a fé, digam sinceramente, tirando a fé, tem alguma justificativa o perdão? Tire a fé, por favor, tire a fé. Não tem. A misericórdia, um miserável que faz um mal para você e você responde com amor, com perdão. Digam, tirem a fé, por favor. Digam se tem lógica. Digam. Não tem lógica. Só a razão não. Agora, para pecar e para justificar o pecado, sempre existe uma razão. Nós somos habilidosíssimos. Sabe que parece que o Cirque du Soleil vem a Brasília, tomara quem abriu encontra um dinheirinho
e um tempo para ir pelo menos uma noite, que eu acho aquilo muito bonito. Mas às vezes nós parecemos com os artistas do Cirque du Soleil. Nós somos verdadeiramente ginastas. Nós fazemos um contorcionismo tão grande para justificar o raciocínio da gente, que é impressionante. Para pecar e para justificar pecado, e para não sair do pecado, e para dizer que está certo porque pecou, a gente tem motivo. Para as coisas de Deus, sem a fé não existe motivo. Parece loucura. Por isso São Paulo diz: os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Digam se a cruz de Cristo não é loucura. Não é loucura. Não há outra palavra. São Paulo define isso muito bem na primeira aos Coríntios, capítulo 1. É loucura, é loucura. Mas para aqueles que creem, tanto judeus quanto gregos, é poder e sabedoria de Deus. É uma passagem muito bonita que me toca particularmente a mim. Então vamos agora ao contraponto. Não vos vingueis uns aos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a mim a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Pedir que Deus se vingue, pedir que Deus se ire contra uma determinada pessoa é correto, é justo. O que não é justo é nos irarmos, pecando, é nos vingarmos. Portanto, que o Senhor se vingue desta pessoa. Atenção, que já tratamos desse assunto, que a palavra vingança em nós, aplicada aos homens, comporta um quê de pecado? Mas a vingança de Deus é justa. Vejam que a palavra ira aqui tem o seu sinônimo de justiça. Vejam, o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a justiça de Deus, que mais cedo ou mais tarde se revela. Ficou claro? Ira de Deus e justiça de Deus. Ira, vingança e justiça. Quando Deus se vinga, Deuteronômio 32, 35, está até citado explicitamente em Romanos 12, 19. Quando é que Deus se ira? Não é quando Deus peca, não é quando Deus tem um acesso de faniquito e fica furioso como os deuses do Olimpo que mandam aqueles raios. Zeus fica encolerizado e briga lá com os outros asseclas dele no Olimpo, e quem acaba sendo prejudicado somos os pobres mortais aqui, e manda tempestades, e manda trovões, etc. Isso é mitologia grega. A ira de Deus é a justiça de Deus. Deus se vinga quando se ira, Deus se ira quando se vinga, mas Deus se vinga e se ira quando pratica a justiça. E a justiça de Deus não é a nossa justiça. Mas isso nós já tratamos muitas vezes. Por favor, eu não vou remoer mais isto. Já temos 6 ou 7 anos estudando essa admirável realidade. Quando essas palavras se aplicam a Deus, devemos guardar enormemente as proporções. Muito bem. Então, eu posso colocar-me no lugar de Deus. O que é que no versículo 19 José está dizendo? Quem sou eu para me vingar? Quem sou eu para manifestar a ira contra vocês? Porque a ira cabe apenas a Deus. A ira é competência de Deus. A vingança é competência de Deus. Versículo 20. Pronto. Aqui está a frase que me toca muito e que carrega um mistério tão grande, um mistério tão inefável, que precisaríamos de anos e anos e talvez a vida inteira para investigar isso, e certamente não descobriríamos muita coisa a não ser de joelhos: eu creio na divina providência. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer, como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Vossa intenção era de fazer-me mal. Deus não move a intenção de ninguém para praticar o mal. Deus não empurra ninguém, Deus não suscita, não aconselha, não acompanha, não concorre com a intenção má de ninguém. Agora,
O mistério está depois. Deus tirou daí um bem. Vamos a Gênesis 45, de 7 a 8, porque antes temos uma frase parecida do próprio José. Deus enviou-me adiante de vós, para que subsista um resto de vossa raça na terra, e para vos conservar a vida por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como o pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Destaco no versículo 7, Deus enviou-me adiante de vós. Ou seja, a intenção era deles, a venda do menino foi iniciativa deles, mas foi Deus quem mandou. E é nisso, no meu entendimento, que reside o mistério. Isso no versículo 7. Agora, versículo 8, que é mais espantoso ainda. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Deus mesmo. A intenção deles era matar o menino. Depois, um conseguiu convencê-los a vender. A intenção deles era mandá-lo para o Egito. Mas foi Deus mesmo. Então, Dom José, podemos concluir que agradou a Deus a intenção deles de fazer mal? Não, não agradou. Isso é blasfêmia. Você dizer que uma intenção de praticar o pecado, que a Deus agrada a Deus essa intenção. Não. A intenção foi de vender o menino, portanto foi um desejo mau, foi pecaminoso, não tem para onde correr. Agora, Deus mesmo. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Então nós temos duas coisas aqui, que por um mistério, que pelo menos eu desconheço, eu reconheço minha limitação diante dessa realidade tão grande, tão abissal, ou abismal, que é a mesma coisa. Como naquela mesma hora em que alguém que tem a intenção de nos praticar o mal e está praticando o mal, é Deus mesmo que naquela hora está me conduzindo para tirar disso um bem maior. E obviamente a gente tem que ler de novo Romanos 8, 28, para aumentar ainda o mistério, para tornar essa realidade, que é a providência divina, mais misteriosamente misteriosa ainda. Romanos capítulo 8, versículo 28. O verbo aqui usado por São Paulo é concorrer, nem é correr, é concorrer, sem, porém, aprovar, concordar, incentivar, apoiar a intenção perversa de quem quer que seja. Todos juntos, Romanos 8, 28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. É um mistério. Eu não posso falar muito dessa realidade, sei que tudo isso é verdade, Deus mesmo. Sei que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, mesmo considerando que quando eu e todos nós, aqui está nesse momento um irmão cuja esposa, algum tempo atrás, foi assaltada de forma covarde por um fulano. O susto que ela passou, o constrangimento que ela passou, o medo, e não somente isso, imagine aquelas outras cenas com piores consequências, como agressão, como dano ao patrimônio seu, como constrangimentos, como estupros, como mortes. E se nós colocarmos a espantosa realidade do Holocausto nazista de 1939 a 1945, um episódio horrendo da Segunda Guerra Mundial, meu Deus, como
professar a vossa fé na divina providência diante de espantosas realidades que trazem tanto mal, tanta dor, tanto sofrimento à natureza humana. Na Rede Século XXI, caríssimos telespectadores, eu terminei de gravar agora, semana passada vim de Campinas, uma série de 30 programas de meia hora de duração, todo domingo às 5 horas da tarde, na Rede Século XXI, exatamente sobre creio na divina providência. E os 3 últimos programas foram exatamente dedicados a esse assunto, que é um mistério, a providência divina e a experiência do mal. Meu Jesus, misericórdia. Como falar na providência divina, que Deus concorre em tudo, na hora em que uma intenção perversa está causando danos, prejuízos, humilhação, medo, temor, enfim, e até tirando a vida de seres humanos inocentes. Não é uma realidade fácil falar das coisas de Deus, da ação de Deus, dos mistérios de Deus, da vontade de Deus, dos desígnios de Deus, nessas situações limites. Requer muita prudência, muita humildade de nossa parte, porque não temos acesso a tudo. Não podemos dizer com exatidão determinadas coisas, mas essas verdades, malgrado não compreendermos naquela hora, malgrado tantas interrogações, e diga-se de passagem, nosso Senhor Jesus Cristo, agonizando na cruz, fez uma interrogação, que está no Salmo 21, por que me abandonaste? E o Pai, naquela hora, não deu uma resposta cabal. A resposta, nós sabemos, vai ser dada 3 dias depois com a ressurreição. Mas por que tinha que ser assim? Jesus, então, faz as vezes de uma humanidade que crê no Pai, tanto é que a última frase dele foi, ele sempre esteve com o Pai, Deus com o Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, mas essa realidade do versículo 20 será sempre um mistério doce, porque nós cremos no poder de Deus, cremos na sua divina providência, e se agora, nesse exato momento, não conseguimos perceber a clareza dessa afirmação, a experiência tem demonstrado a tantos de nós que daquele mal Deus sempre tira um bem, e um bem tão grande, um bem tão inefável. Se naquela hora não conseguimos presenciar isso, perceber isto, mas o amor de Deus, a sua bondade e a sua ternura vai com os acontecimentos da história, alguns até que demandam tempo, Deus vai nos concedendo bens infinitamente maiores do que aquele mal que Ele permite que aconteça, e Deus daí tira um bem. Versículo 21. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Estas palavras lhes foram direito ao coração, reconfortaram-nos. Versículo 21, José os conforta, pede que eles não tenham medo, e ele promete sustentá-los e sustentar os filhos deles. Versículo 22, José habitou no Egito, e também a família de seu pai viveu 110 anos. Essa informação vai voltar no versículo 26, vamos ler o versículo 26, todos juntos. José morreu com a idade de 110 anos, foi embalsamado e depositado num sarcófago do Egito. Sabemos que os restos mortais dele, o corpo vai ser exumado quando o povo partir para a terra prometida, vai ser levado num relicário, numa urna funerária, e vai ser sepultado em Siquém. Siquém é a Sicar do tempo de Jesus, é a Náblus atual, capital da autoridade palestina. O episódio da Samaritana, no capítulo 4 do Evangelho segundo João, transcorre lá. Muito bem, versículo 23, viu os descendentes de Efraim até a 3ª geração, igualmente os filhos de Maquir, filho de Manassés, vieram à luz sobre os joelhos de José. Então vejam, se ele vê os descendentes de Efraim, Efraim é filho dele, Manassés também é filho dele, ele vai ter 2 tribos descendentes dele, nas pessoas dos seus filhos. José não vai sair vivo do Egito, mas esses meninos, os seus descendentes, que vão se multiplicar ainda no Egito,
durante 430 anos, nas gerações de José, vai ter a sua descendência multiplicada. Terceira geração significa que ele vai ver os seus trinetos. Reparem que os filhos de Marqui, que é filho de Manassés, vão à luz sobre os joelhos de José. Vieram à luz sobre os joelhos de José. Essa expressão pode dar asas às seguintes interpretações. As mães deles deram à luz os meninos, e ele fez aquilo que Jacó fez com Efraim e Manassés. Vocês lembram que Jacó, o pai de José, adotou os filhos de José, Efraim e Manassés, um rito de adoção muito curioso. Ele colocou os meninos entre os seus joelhos, só que ele colocou a mão direita na cabeça do que estava à esquerda e vice-versa. José protestou, mas Jacó explicou por quê. Isso está no Gênesis 48, versículo 12, e parece que José vai fazer o mesmo com os seus netos, ou seja, vieram à luz sobre os joelhos de José. Os meninos nasceram e ele decidiu adotá-los. Vamos dar uma olhada em Gênesis 48, 12. O velho Jacó gostava muito do menino, de José. José veio do seio da sua amada Raquel, lembram disso? José teve o seu irmão, a quem o velho Jacó, porque pensava que José já tinha morrido, ele se apegou muito, que foi o caçula, não somente de Raquel, mas também de todos, o caçula de todos, Benjamim. E pelo amor dele a José, ele decidiu adotar os filhos de José, Efraim e Manassés. Então, dependendo do tipo de contagem, nós temos 12 tribos de Israel, ou 13 tribos de Israel, se não contarmos Levi, que não vai ter nenhuma parte da terra, quando tomar a terra prometida Israel, e considerando Levi, se não considerarmos José, mas considerarmos Efraim e Manassés. Já vimos a questão da contagem, tanto no capítulo 49, que é a bênção de Jacó, como também o recenseamento de Moisés, como também a contagem que os cristãos fazem lá no livro do Apocalipse, capítulo 7, lembram disso? Os 144 mil, onde Dan não aparece, e no seu lugar vai entrar um desses meninos, filhos de José. Gênesis 48, versículo 12, vamos ler em voz alta. José tirou-os dos joelhos de seu pai e prostrou-se com o rosto por terra. Então, Jacó Israel adota os meninos, e depois disso José os tira do meio dos joelhos do seu pai. É mais ou menos o que José faz aqui com os filhos de Maquir, filho de Manassés. Versículo 24. José disse a seus irmãos: vou morrer, mas Deus vos visitará seguramente e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Vejam que aqui José nem é o primogênito, nem é o filho mais importante segundo a mentalidade antiga, porque é um dos mais novos, mas de certa forma aqui ele representa a linha de continuidade das profecias, por que não dizer, de Abraão, que reproduz para Isaque a promessa que Deus lhe fizera em Ur da Caldeia. Isaque faz a mesma promessa na presença de Esaú e de Jacó. Jacó faz a mesma promessa para todos os seus filhos. E aqui José, de certa forma o responsável, de certa forma o patriarca de todos eles, recorda o que Deus dissera a Abraão e Abraão dissera a Isaque. O que Deus dissera a Isaque e Isaque dissera a Jacó. E o que Deus dissera a Jacó e Jacó dissera aos seus filhos. Então, a ideia das promessas de Deus perdura
nas palavras do idoso José. Muito bem. No versículo 24, o que eu tenho a pontuar está em Hebreus 11, 22. Uma frase que eu pediria a vocês que destacassem, por caridade, é o capítulo dos heróis da fé. Dos heróis da fé. Heróis do Antigo Testamento, né? São elogiados aqui, heróis e heroínas. Heróis e heroínas. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus despojos. Então, o que nos interessa é a fé de José. Aqui, quem está falando no versículo 24 é o crente José. Então, vejam que bonito. A nossa fé católica apostólica romana tem raízes naquele tempo. Claro que José, antes foi Abraão. Antes foi quem? Por favor, no capítulo 11 de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, quem foi a primeira personagem da Bíblia a ter fé? Da Bíblia. Não foi José, não foi Jacó, não foi Isaac, não foi Abraão. Vamos olhar, por favor? Hebreus 11. Hebreus 11. Abel. Impressionante, né? Abel. O justo assassinado, imagem de Cristo. Imagem de Cristo. Então, é um capítulo muito bonito esse, o capítulo 11, porque a gente vai vendo, à luz do Novo Testamento, os primórdios da nossa fé. A gente vai vendo os primórdios da nossa fé, e é particularmente bonito você olhar o livro do Gênesis nessa perspectiva do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Muitíssimo bonito. Muito bem. Então, versículo 24. Versículo 25, por favor. E José fez que os filhos de Israel jurassem: quando Deus vos visitar, disse ele, levareis daqui os meus ossos. O juramento significava muito para eles. Era uma palavra empenhada que comprometia a vida toda. De sorte que uma pessoa que não cumprisse uma palavra era digna de morte. Hoje nós temos o quê? Entre nós, justamente porque as pessoas não confiam mais nas pessoas, diz o Salmo 115, confiei quando dizia na aflição, todo homem é mentiroso, todo homem, que às vezes precisa colocar por escrito, não necessariamente que as partes envolvidas são mentirosas, mas para aquilo que os civilistas chamam de dar segurança jurídica, tem que colocar num papel, registrar em cartório, seja um compromisso, um instrumento de compra e venda, registro de compra e venda, sei lá o que for, assinam-se documentos e tal. Naquele tempo não havia isso, bastaria o juramento, ou seja, vocês estão comprometidos com isso que vocês estão dizendo para mim agora em juramento. Muito bem. Somente para recordar, José morreu com 110 anos, mas Abraão morreu com quantos? Abraão morreu com 175. Gênesis 25, 7. Vamos ver qual dos patriarcas do livro do Gênesis foi o mais longevo. Ninguém pense que foi Abraão, não, viu? Dos patriarcas. Não estou falando de Noé, não estou falando de Matusalém, não estou falando de Abel, nem de Caim, desses não. Estou falando de Gênesis capítulo 12 em diante, de Abraão em diante. Abraão morreu com 175 anos, Gênesis 25, 7, olhem lá, Gênesis 25, 7, eis a duração da vida de Abraão, ele viveu 175 anos. Agora vamos a Isaac, Gênesis 35, 28, Isaac morreu com 180. Vamos ler juntos? E todos os dias da vida de Isaac foram 180 anos. O velho Jacó, que talvez foi o que sofreu mais, aprontou no começo da vida, com a ajuda de sua mãe, lembram do episódio da primogenitura, enganou seu velho pai. Gênesis 47, 28, vamos à idade de Jacó.
Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. A duração de sua vida foi de 147 anos. Então, vamos lembrar, o que viveu menos foi José. Então, José 110, Abraão 175, Isaque 180 e Jacó 147. Somente para lembrar, mera curiosidade, mera informação, José nasceu quando Jacó estava com 91 anos de idade. Gênesis 37:3. Gênesis 37:3. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque era o filho de sua velhice. Filho de sua velhice. 91 anos. Assim, quando Jacó faleceu, José estava com 56 anos de idade. Isso significa que José viveu mais 54 anos após a morte de Jacó. Ainda no Egito. Viveu mais 54 anos. Depois da morte de José, Moisés vai levar os seus restos mortais para a terra prometida. E vai sepultá-los. Moisés leva, mas Moisés não entra na terra prometida. É Josué. Vamos, por favor, Êxodo 13:19. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Foi um pedido dele, né? Foi um pedido dele e foi atendido. Vejamos agora, pronto. Isso é Moisés falando. Agora vamos Josué. Josué 24:32. Sepultaram também em Siquém os ossos de José, que os israelitas tinham trazido do Egito. Depuseram-no na porção da terra que Jacó havia comprado aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornou propriedade dos filhos de José. Muito bem. E o último versículo do livro do Gênesis, e com ele nós encerramos esse estudo. José morreu com a idade de 110 anos, foi embalsamado e depositado num sarcófago no Egito. E já fizemos alusão a esse versículo. Assim se fecha um dos episódios, uma parte extremamente importante da história da salvação. O livro do Gênesis é riquíssimo, porque trata não somente dos primeiros patriarcas do povo eleito, mas também da história da criação. Eu rendo graças a Deus, porque 3 anos e meio de estudo desse livro fascinante. Particularmente me encantou, despertou em mim o gosto pelo estudo, me obrigou pelo fato de estar à frente desse estudo, de investigar, de ler, de comparar, de citar, para que a gente tivesse um conhecimento mínimo, o quanto possível aprofundado, desse fantástico livro que é tão importante para a nossa fé. Eu bendigo e glorifico a Deus por 3 anos e meio de estudo e peço a nosso Senhor que o máximo de pessoas possam beneficiar-se desses vídeos e que, assistindo-os, uma única finalidade: cresça a fé em Deus Criador, Gênesis de 1 a 11, em Deus Salvador, que escolhe um povo na pessoa de uma personagem obscura, porque ninguém sabia da existência dela, mas que acabou se tornando, por um desígnio eterno de Deus, o Pai, nosso Pai na fé. Pai dos cristãos, Pai dos judeus, Pai dos islâmicos, e o começo, os primórdios, tudo tão primitivo, tudo tão rudimentar, e Deus tem paciência com esse homem, essa grande figura de uma envergadura do ponto de vista da fé enorme, que deixou sua casa, sua parentela e partiu para uma terra distante. Tudo teve início com ele. E depois as provas a que Deus se submeteu a Abraão, depois o nascimento em idade avançada dele, de sua esposa, que era estéril, não podia dar à luz, o filho da consolação, o filho da promessa, e depois se segue a história
do casamento desse menino, os 2 filhos, Esaú e Jacó, depois Jacó, com todas as vicissitudes, depois parte para a terra da sua família, enfim, depois as 2 irmãs, as respectivas escravas, os seus filhos. Quanta aventura, quanta coisa bonita. E isso porque eu não citei Ló, porque não citei Sodoma e Gomorra, porque não citei os outros acontecimentos no Egito, antes, no tempo de Abraão. Foi tudo verdadeiramente providencial. Ter o privilégio de estudar o livro do Gênesis, versículo por versículo, é importante, porque depois desses anos todos, agora a gente conhece, eu acho que um pouco mais, não é? Aquilo que tanto fascinou a gente lá desde o tempo da catequese, da primeira comunhão e ao longo da nossa vida, o interesse que o livro do Gênesis despertava, sobretudo a criação do homem, os 2 primeiros capítulos, o terceiro, que é o capítulo do pecado original, o demônio, os anjos, enfim, um livro que é imprescindível para que a gente possa dizer: a minha fé é madura, a minha fé é consciente, a minha fé é alicerçada nas Escrituras. E hoje a visão que eu tenho, espero que todos nós tenhamos depois desse estudo de 3 anos e meio, é uma visão um pouco mais madura, mais alicerçada. E se os católicos romanos que desfrutaram e desfrutam desses vídeos, particularmente vocês, pudermos dizer, valeu a pena. Hoje eu me considero, a minha fé eu considero mais sólida do que no passado, eu me darei por satisfeito. Deus seja louvado, parabéns a vocês por 3 anos e meio de estudo, e a vocês também, internautas, porque esse trabalho gigantesco, 190 e quantos vídeos? Do Gênesis são 97 vídeos só do Gênesis. E o total 194 aulas. Deus seja louvado por esse trabalho, é para a glória dele. João capítulo 3, versículo 30, importa que ele cresça e eu diminua.